Você já parou para pensar quantos pensamentos passam pela sua mente em um único dia? Estudos sugerem que uma pessoa tem, em média, 60 mil pensamentos diários e, infelizmente, a maioria deles tende a ser negativo. Ansiedade, medo, culpa e insegurança são como sombras que nos acompanham, muitas vezes sem que percebamos. Mas e se eu te dissesse que existe uma maneira poderosa de transformar essa realidade? Os ensinamentos de Jesus, registrados há mais de 2000 anos, continuam atuais e profundamente transformadores. Eles nos mostram como vencer os pensamentos negativos e encontrar paz interior, mesmo em meio às tempestades da vida. Neste vídeo, vamos explorar como eliminar pensamentos negativos com base nos ensinamentos de Jesus, usando estratégias práticas e versículos bíblicos que vão revolucionar a sua maneira de pensar. Se você está cansado de ser dominado por pensamentos que roubam sua alegria e sua paz, este vídeo é para você. Curta, compartilhe e inscreva-se no canal para mais conteúdos como este. Vamos juntos nessa jornada de transformação. O que a Bíblia diz sobre os pensamentos? A Bíblia é um manual completo para a vida, e isso inclui o cuidado com a nossa mente. Em Provérbios capítulo 4, versículo 23, somos alertados. Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Esse versículo nos mostra que nossos pensamentos e emoções têm um impacto direto em nossas ações e, consequentemente, em nossa vida como um todo. Mas por que é tão importante guardar nossa mente? Porque, como diz Romanos capítulo 12, versículo 2, não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente. A renovação da mente é um processo contínuo que nos permite discernir a vontade de Deus e viver uma vida plena. A Bíblia também nos ensina que nossos pensamentos podem nos aproximar ou nos afastar de Deus. Em Filipenses, capítulo 4, versículo 8, somos orientados a pensar naquilo que é verdadeiro, nobre, justo, puro, amável e de boa fama. Esse versículo é um guia poderoso para filtrar o que permitimos ocupar nossa mente. No próximo tópico, vamos explorar como Jesus lidava com pensamentos negativos e como podemos seguir seu exemplo. Mas, antes de avançarmos, quero saber, você já parou para refletir sobre como seus pensamentos influenciam suas decisões? Deixe nos comentários como você tem cuidado da sua mente no dia a dia. Como Jesus lidava com pensamentos negativos? Jesus, mesmo sendo o Filho de Deus, enfrentou situações que poderiam gerar pensamentos negativos, como tentações, críticas e até mesmo a perspectiva da cruz. No entanto, ele nos deixou exemplos poderosos de como lidar com essas situações. Um dos momentos mais marcantes é registrado em Mateus capítulo 4, versículos 1 a 11, quando Jesus foi tentado pelo diabo no deserto. Em cada tentação, Jesus respondeu com a palavra de Deus. Ele não discutiu, não deu espaço para dúvidas, mas simplesmente declarou: está escrito. Isso nos mostra que a palavra de Deus é a nossa maior arma contra pensamentos negativos. Quando nos apropriamos das Escrituras, fortalecemos nossa mente e resistimos às investidas do inimigo. Outro exemplo é quando Jesus foi criticado e rejeitado. Em Lucas, capítulo 6, versículo 12, lemos que ele passou a noite em oração antes de escolher os 12 discípulos. Mesmo sabendo que seria traído por Judas, ele não permitiu que a ansiedade ou a decepção dominassem seus pensamentos. Em vez disso, ele buscou a presença do Pai e confiou em sua vontade. Jesus também nos ensinou a importância do perdão. Em Mateus, capítulo 6, versículo 14, ele diz: porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Guardar mágoas e ressentimentos só alimenta pensamentos negativos. O perdão, por outro lado, liberta a mente e o coração.
identificando as raízes dos pensamentos negativos. Para vencer os pensamentos negativos, precisamos ir além dos sintomas e identificar suas raízes. Muitas vezes, esses pensamentos são alimentados por emoções profundas, como medo, culpa, insegurança ou até mesmo traumas do passado. A Bíblia nos ensina que o coração humano é enganoso. Jeremias, capítulo 17, versículo 9. E por isso, precisamos examinar nossas motivações e sentimentos à luz da palavra de Deus. Um dos principais gatilhos para pensamentos negativos é o medo. Medo do futuro, medo de falhar, medo de não ser aceito. Em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7, lemos: Porque Deus não nos deu o espírito de temor, mas de poder, de amor e de moderação. Esse versículo nos lembra que o medo não vem de Deus e podemos combatê-lo com a confiança em seu cuidado. Outra raiz comum é a culpa. Muitas pessoas carregam culpas do passado, mesmo após terem sido perdoadas por Deus. Em 1 João, capítulo 1, versículo 9, está escrito: Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Se você já confessou seus pecados a Deus, não há motivo para continuar se culpando. A insegurança também é um terreno fértil para pensamentos negativos. Muitos se sentem inadequados ou inferiores, mas a Bíblia nos lembra que somos feitos à imagem e semelhança de Deus. Gênesis, capítulo 1, versículo 27. E que somos mais que vencedores por meio dele. Romanos, capítulo 8, versículo 37. Estratégias práticas baseadas nos ensinamentos de Jesus. Agora que entendemos as raízes dos pensamentos negativos, é hora de agir. Jesus não apenas nos ensinou a vencer esses pensamentos, mas também nos deixou ferramentas práticas para aplicarmos no dia a dia. Vamos explorar algumas delas. Substitua pensamentos negativos por versículos bíblicos. Em Filipenses, capítulo 4, versículo 8, somos orientados a pensar naquilo que é verdadeiro, nobre, justo, puro, amável e de boa fama. Quando um pensamento negativo surgir, substitua-o por um versículo que traga esperança e paz. Por exemplo, se você se sentir ansioso, lembre-se de Mateus capítulo 6, versículo 34. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Pratique a gratidão. Jesus sempre demonstrou gratidão ao Pai, mesmo em momentos difíceis. Em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 18, lemos: Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Manter um diário de gratidão ou simplesmente agradecer a Deus pelas pequenas coisas pode transformar sua perspectiva. Exercite o perdão. Guardar mágoas só alimenta pensamentos negativos. Jesus nos ensinou a perdoar, como está escrito em Mateus capítulo 6, versículo 14. Perdoar não significa esquecer ou aprovar o que aconteceu, mas liberar o peso que isso causa em sua mente e coração. Busque a presença de Deus em oração. Jesus passava horas em oração, especialmente antes de decisões importantes ou momentos desafiadores. Em Mateus capítulo 26, versículo 41, ele diz: Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. A oração nos conecta com Deus e fortalece nossa mente contra pensamentos negativos. Como manter uma mente positiva no dia a dia. Manter uma mente positiva não é algo que acontece por acaso. É uma escolha diária que requer disciplina e intencionalidade. Jesus nos mostrou que a transformação da mente é um processo contínuo e podemos aplicar isso em nossa rotina. Aqui estão algumas dicas práticas para ajudá-lo nessa jornada. Comece o dia com a palavra de Deus. Em Salmo capítulo 119, versículo 105, está escrito: Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho.
Reservar um tempo. Pela manhã, para ler a Bíblia e meditar em seus ensinamentos, prepara sua mente para enfrentar os desafios do dia com sabedoria e paz. Crie um ambiente positivo. As pessoas e as coisas ao nosso redor influenciam nossos pensamentos. Em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 33, lemos: Não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Cerque-se de pessoas que edificam sua fé e evite conteúdos que alimentem negatividade. Pratique a autodisciplina. Jesus era mestre em manter o foco no que realmente importava. Em Lucas capítulo 9, versículo 51, vemos que ele resolveu firmemente ir para Jerusalém, mesmo sabendo dos desafios que o aguardavam. Estabeleça metas claras e priorize o que edifica sua mente e espírito. Celebre as pequenas vitórias. Reconhecer e celebrar as conquistas, por menores que sejam, ajuda a manter a motivação e a gratidão. Em Filipenses capítulo 4, versículo 4, somos encorajados. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Descanse e recarregue as energias. Até Jesus buscava momentos de descanso e solitude. Em Marcos capítulo 6, versículo 31, ele diz aos discípulos: Vinde vós, aqui à parte, a um lugar deserto, e repousai um pouco. O descanso é essencial para renovar a mente e o corpo. Transforme sua mente, transforme sua vida. Ao longo deste vídeo, exploramos como os ensinamentos de Jesus podem nos ajudar a eliminar pensamentos negativos e cultivar uma mente saudável e positiva. Vimos que a Bíblia nos oferece ferramentas poderosas, como a meditação nas Escrituras, a prática da gratidão, o perdão e a oração. Também aprendemos a identificar as raízes dos pensamentos negativos, como medo, culpa e insegurança, e como combatê-las com a verdade da Palavra de Deus. Mas a transformação da mente não acontece da noite para o dia. É um processo diário que exige compromisso e disciplina. Comece aplicando uma ou duas estratégias que compartilhamos hoje, como ler a Bíblia pela manhã, praticar a gratidão ou perdoar alguém que te magoou. Pequenos passos levam a grandes mudanças. Lembre-se, você não está sozinho nessa jornada. Jesus prometeu estar conosco todos os dias. Mateus capítulo 28, versículo 20. E ele nos dá a força necessária para vencer os desafios da mente. Se você ainda não experimentou o poder transformador dos ensinamentos de Jesus, hoje é o dia para começar. Antes de finalizar, quero te fazer um convite. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa de esperança e encorajamento. Deixe também nos comentários qual foi a principal lição que você tirou deste conteúdo. E claro, inscreva-se no canal para receber mais mensagens como esta. Que Deus abençoe sua mente e seu coração, e que você experimente a paz que excede todo entendimento. Filipenses capítulo 4, versículo 7. Até o próximo vídeo.